Enfim, chegamos ao final de mais uma data FIFA. Data FIFA que tem se tornado o principal inimigo dos clubes brasileiros. Antigamente isso não acontecia tanto, porque os times brasileiros tinham poucos jogadores de fora do Brasil. Hoje não. O futebol brasileiro tem uma gama enorme de jogadores estrangeiros. E esses jogadores geralmente são os melhores das suas seleções e, por conta disso, são convocados para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo, que são datas. A gente pode pegar, por exemplo, um time como o Flamengo, que tem 7 jogadores convocados, desses, 5 são estrangeiros. Apenas 2, Fabrício Bruno e Gerson, são convocados para a seleção nacional, a seleção brasileira. Se não tivesse tantos jogadores estrangeiros, não impactava tanto nos clubes brasileiros as convocações para as datas FIFA. É inimigo do clube, os jogadores gostam porque querem estar defendendo os seus países e os torcedores não querem nem saber de data FIFA. Tanto é que fico torcendo para terminar logo, como aconteceu nesta data FIFA, em que o Brasil se deu bem. Venceu os 2 jogos, venceu o Chile por 2-1 de virada, lá no Chile, e venceu o Peru, goleou 4-0 lá no Mané Garrincha. Mas é importante dizer o seguinte, o torcedor brasileiro não pode de maneira nenhuma se enganar por esse resultado, por essa goleada. Porque o Peru, só para se ter uma ideia, na classificação, é o penúltimo colocado. Está à frente apenas da equipe do Chile. O Peru tem 6 pontos, o Chile tem 5. Apesar de que o Peru vinha de uma vitória diante da equipe da seleção do Uruguai. Mas mesmo assim não foi páreo para a seleção brasileira, e com 2 gols do Rafinha de pênalti, um do Andreas Pereira, um sem pulo, um golaço, e outro do Luiz Henrique, do Botafogo, 4-0. Esse jogador, inclusive, foi o destaque nessas 2 partidas da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, saindo do banco e resolvendo o jogo para o Brasil. Foi assim contra o Chile, em que ele fez o gol da vitória, e foi assim contra o Peru, em que ele deu assistência para o gol do Andreas Pereira e fez o 4º gol da seleção brasileira. Foi quem mais aproveitou, foi quem mais pontuou nessa seleção brasileira, foi o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. O Brasil assume a 4ª colocação, juntamente com o Uruguai, com 16 pontos ganhos, mas perde os critérios de desempate, saldo de gols. As 2 seleções estão com 10 jogos, o Uruguai tem... Só que tem um detalhe aqui importante, né? Eles estão colocando o Brasil em 4º com 5 vitórias e o Uruguai com 4. Então, será se o primeiro critério de desempate nas eliminatórias são saldo de gols? Porque se for, tudo bem. O Uruguai está na frente, né? O Uruguai tem um saldo de 7 gols, o Brasil tem um saldo de 6. Precisaria fazer mais um gol para ultrapassar a seleção celeste. Então, diferente dos campeonatos aqui no Brasil, o saldo de gols nas eliminatórias vem na frente do número de vitórias, porque o Brasil está com 5 vitórias, 5 vitórias, 1 empate, a seleção uruguaia tem 4 vitórias e 4 empates. Bom, o Brasil volta a jogar contra a Venezuela, próximo jogo da seleção brasileira, será mais precisamente no dia 14 de novembro, lá na Venezuela, e depois joga contra o Uruguai, aqui no Brasil, mais precisamente lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 19 de 11, que vai ser outra preocupação para os clubes e também para a torcida brasileira. Mas pelo menos o Brasil venceu, né? Saiu daquele marasmo, estava fora do G4, agora já é o 4º colocado brigando ali com o Uruguai. Só para pontuar aqui, o líder continua sendo a Argentina com 22 pontos, a Colômbia é a 2ª colocada com 19, então tem 3 pontos a mais. O Equador vem em 5º com 13, o Paraguai também tem 13 pontos e a Bolívia 12. São as seleções que estão aí brigando pelas vagas na próxima Copa do Mundo. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar de Flamengo. Hoje tem Fla-Flu, aliás, retornou o Campeonato Brasileiro desde ontem, 2 jogos. O São Paulo atropelou o Vasco, 3-0. O jogo foi lá em Campinas, do Brinquedo da Princesa. O Morumbi está passando lá para a reforma do gramado, shows, essas coisas todas. Então o jogo foi para Campinas e o São Paulo venceu por 3-0. E lá em Fortaleza, na Arena Castelão,
o empate entre Fortaleza e Atlético Mineiro. 1-1. Fortaleza saiu na frente com gol de Marinho. O time do Atlético Mineiro empatou com o Fausto Vera de cabeça. Fortaleza tem 2 jogadores expulsos, primeiro o Marinho, depois o Tinga. Mesmo assim, o Atlético Mineiro não soube se aproveitar e não conseguiu a vitória. Com isso, Fortaleza continua na terceira colocação, 56 pontos, mas um jogo a mais do que Palmeiras, que tem 57, e o líder Botafogo, que tem 60. O Flamengo agora fica 2 jogos a menos que o time do Fortaleza, com 51 pontos. Se o Rubro Negro vencer os seus 2 jogos de diferença, ele assume a terceira colocação. O Atlético Mineiro é o nono com 41, o Vasco é o 10º com 37. Essas duas equipes jogam no sábado pela Copa do Brasil, semifinal, jogo da volta. No jogo da ida, o Galo venceu pelo placar de 1-0. E no Fla-Flu de hoje, olha como é que é essa data FIFA. 3 jogadores do Flamengo não vão sequer no banco de reservas. Eric Pulgar, Chile, De La Cruz, Uruguai e Gerson, Brasil. 3 jogadores bastante desgastados. O Gerson, inclusive, voltou com problema num dos dedos do pé. Como o Flamengo tem um jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil no domingo, contra o Corinthians, lá em São Paulo, então o Felipe Luiz preferiu dar uma segurada nesses jogadores. E se vão para o jogo, não iriam ter condições de jogar a partida contra o Corinthians. E com isso, o Alan, o Alcaraz e o Michael têm grandes chances de começar o jogo de hoje diante do Fluminense, que também tem desfalque. O principal deles é o seu zagueiro Thiago Silva, além do Keno também, que é um jogador muito bom de beirada de campo. Mas o Thiago Silva é um monstro ali no setor defensivo. Provável time do Flamengo, deve ter Rossi no gol, Wesley na direita, Alexandro, que retorna na esquerda. Uma dúvida ali na dupla de zaga, se vai ser Léo Ortiz e Léo Pereira, ou se o Léo Ortiz vai para o meio campo e entra o Fabrício Bruno para fazer a dupla de zaga com o Léo Pereira. Existe essa possibilidade. Então, Léo Ortiz no meio campo, Alan e Alcaraz. E aí, Michael ou Matheus Gonçalves, Gabigol e Bruno Henrique. Se o Léo Ortiz for mantido na zaga, juntamente com o Léo Pereira, aí pode ser que entre ou o Matheus Gonçalves ou até mesmo o Everton Araújo para fazer a dupla de volante com o Alan, mas eu acredito que o Léo Ortiz pode aparecer aí no setor de meio campo, ele que foi muito bem na era Tite jogando como volante. Mas as duas equipes aí, com esses desfalques, se equiparam. O Fluminense tem a volta do Arias, o jogador que estava na Colômbia, deve começar jogando. O Cano vai ficar no banco de reservas, tem tudo para ser um grande Fla-Flu. Para o Flamengo, só a vitória interessa se quiser continuar sonhando com a possibilidade de título. O Rubro Negro tem 51 pontos, caso vença, vai a 54. Fica 2 pontos do Fortaleza e um jogo a menos, tá? Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Fortaleza, um jogo a menos que Palmeiras e Botafogo. Então, se tirar esse jogo e acrescentar os 3 pontos para o Flamengo, com 54 pontos, ele fica 6 do líder Botafogo. Mas para isso precisa vencer o jogo de hoje. É um jogo difícil, é um jogo complicado, é clássico, né? Estadual, Fla-Flu. Não interessa se uma equipe está pior, outra está melhor. Sempre é um duelo bastante disputado. É claro que o Flamengo vem tendo vantagem aí nesse último ano, não perdeu para o Fluminense, tá? Desde o título que o Fluminense venceu o Flamengo no Carioca do ano passado. Foram, parece que, 4 jogos com 3 vitórias do Flamengo e um empate. E, é claro, o time está motivado aí com o Felipe Luiz, com o Gabigol voltando a jogar, fazendo dupla com o Bruno Henrique, o Alcaraz tendo mais uma oportunidade de mostrar todo o seu potencial ali no setor de meio campo. E o Flamengo vai ter o Arrascaeta no banco de reserva, que se precisar para dar uma estringada para tentar a vitória diante do Fluminense, de repente o Arrascaeta pode entrar no segundo tempo. Mas pode ter um ataque bastante ofensivo, com o Michael pela direita, Bruno Henrique pela esquerda e o Gabigol na frente. Eu só me preocupo com a questão da criatividade no setor de meio campo. Sem o Gerson, sem o Arrascaeta, sem o De La Cruz, vamos ver se o Alcaraz vai ter essa capacidade de criar nesse setor de meio campo, que vai ser o principal jogador ali do setor. E você vê, né? A data FIFA tirou o coração do Flamengo. Tirou o meio campo. Eric Pulgar, Chile, De La Cruz, Uruguai, Gerson, Seleção Brasileira e Arrascaeta, Uruguai.
Então, o coração foi arrancado, o técnico Filipe Luiz não teve como treinar, aproveitar esta data FIFA para qualificar melhor o setor de meio campo. Por isso que ele não vai usar nenhum dos jogadores titulares nesse setor de meio campo. Vai com o time que treinou, né? O meio campo reserva que treinou. Alan, Alcaraz, e aí eu não sei se o Matheus Gonçalves entra, se vai ser o Everton Araújo, se ele vai puxar o Léo Ortiz para o setor de meio campo e o Fabrício Bruno atrás, porque o Léo Ortiz lá atrás, ele qualifica muito a saída de bola no setor de defesa do Flamengo. Né? Não precisa de maneira nenhuma. O time está dando chutão. O Léo Ortiz já começa a organizar o time do setor defensivo. Então vai ficar esse ponto de interrogação, se ele vai manter o Léo Ortiz no setor de defesa ou se vai adiantar o Léo Ortiz para o meio campo, e uma necessidade, né? Eu, sei lá, preferia manter do jeito que está. O Léo Ortiz lá atrás com o Léo Pereira para qualificar essa saída de bola. E, diferente do que estão falando aí, eu entraria com Alan, Alcaraz e Matheus Gonçalves. Com Michel na direita, Bruno Henrique na esquerda e Gabigol na frente. Mas, é claro que o Filipe Luiz sabe melhor e muito melhor o que ele pode fazer nesse time para o jogo de logo mais adiante. Então é jogo decisivo, 8 da noite, Maracanã já tem mais de 47 mil ingressos vendidos, com certeza teremos um público acima de 50 mil e vamos torcer que o Flamengo possa fazer um grande jogo, conquiste uma grande vitória para se manter vivo aí no Campeonato Brasileiro. Beleza? Finalzinho aqui do nosso programa, eu faço aquele pedido mais que especial a você, dá joinha no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, é fácil, é gratuito, você não paga nada, basta clicar aí na palavra inscrever-se, você já vai fazer parte aqui do canal. Você pode seguir a gente aí nas diversas redes sociais, Carloto Júnior, tanto no Instagram, quanto no Twitter, como também no Twitter, beleza? Se você quer ajudar a manter o canal, né, aqui no YouTube, você pode estar doando qualquer valor que está aparecendo aí na sua tela, Pix 99981441540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente já agradece antecipadamente. Um grande abraço, bom jogo e vamos para a vitória diante do Fla-Flu. Tchau, tchau.